E no episódio de hoje, entre outras coisas, você vai ver Chute Supremo. A China mostrou o seu robô humanoide que aprendeu artes marciais, aqueles golpes bem interessantes, arrancando a cabeça de um outro robô. Nós veremos também o basquete do futuro, que terá robôs que enterram e inteligências artificiais que treinam atletas humanos. O robô humanoide com mãos táteis que aprendeu a assar churrasquinhos em apenas 6 dias. Estados Unidos apresenta o seu caça, que é chamado de Fantasma, que não usa pistas de pouso e que assustou o mundo. E o escudo de fogo da China, que conseguiu a captura histórica de um foguete reutilizável, quase no estilo SpaceX. Bora entender tudo isso aí e mais algumas coisas das novas tecnologias. Olá, impressionado e impressionada! Eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. Robôs desferindo socos, chutes e movimentos de recuperação, alguns dos quais continuaram lutando mesmo após perderem a sua cabeça. E isso aconteceu durante combates reais que foram transmitidos ao vivo. Foi exatamente esse evento que marcou a estreia do URKL na China, uma competição de combate no estilo livre, só que para robôs humanoides de tamanho real, organizada pela Engine AI sediada em Shenzhen. O robô, chamado de T-800, foi projetado para ter o tamanho e o peso de um ser humano adulto. Como vemos nas imagens, ele é capaz de executar movimentos de combate que são avançados, incluindo socos, chutes giratórios e recuperação rápida após as suas quedas. Equipado com sistemas de controle postural, percepção dinâmica e absorção de impacto, ele consegue suportar impactos repetidos e manter o equilíbrio durante lutas de alta intensidade. Apesar de perder a cabeça e os sensores que estão nela, a máquina continuou lutando usando o sistema de controle no torso, desferindo socos e absorvendo golpes. Isso tudo aconteceu até o final da luta. Robô bem resiliente esse, hein? Os organizadores disseram que o incidente demonstrou a durabilidade estrutural, a redundância e a resiliência desse robô em condições de combate. Quando um ser humano desfere um chute alto, dezenas de músculos fazem pequenos ajustes quase que instantaneamente para impedir a queda, manter o equilíbrio. Replicar esse comportamento aí em uma máquina humanoide exige controlar força, velocidade, centro de gravidade e a aderência ao solo, tudo isso ao mesmo tempo. Por isso, antes de colocar esse robô em testes reais, os pesquisadores transferiram esse treinamento para ambientes virtuais, onde milhões de tentativas podem ser realizadas sem risco de danificar o hardware. Depois de milhões de simulações, o robô aprende meio que sozinho como distribuir o peso do corpo, controlar os impulsos das pernas e recuperar o equilíbrio após cada golpe. Quando esse treinamento é transferido para o robô físico, sensores espalhados pelos seus pés, quadris e tronco realizam centenas de microcorreções por segundo para compensar qualquer desequilíbrio. Além do software, o hardware também precisou evoluir bastante. Os robôs utilizam atuadores de alto torque, que são capazes de gerar movimentos bem rápidos e extremamente precisos. O chassi combina materiais leves como alumínio aeroespacial e fibra de carbono, tudo isso para reduzir a inércia durante os chutes. Ao mesmo tempo, sistemas de absorção de impacto controlam a desaceleração das articulações bem no instante da colisão, evitando que a força do próprio golpe danifique os motores e engrenagens. Câmeras e sensores de profundidade ainda calculam continuamente a posição do alvo, ajustando automaticamente a trajetória e a altura do movimento. Embora essas demonstrações lembrem aquelas cenas de filmes como Gigantes de Aço, o objetivo vai muito além das lutas. Todo esse conhecimento sobre equilíbrio dinâmico, recuperação após impactos e coordenação corporal pode ser aplicado a robôs destinados a missões de resgate, inspeção industrial, exploração de áreas de desastre e operações terrestres extremamente instáveis, talvez até mesmo fora do nosso planeta e, com certeza, usado para guerra. É isso que os humanos sabem fazer. Tá, deixei a crítica aqui já, vamos continuar então. Quanto melhor um robô humanoide consegue manter o equilíbrio diante das forças imprevisíveis, maior também será a sua capacidade de trabalhar em ambientes onde as pessoas dificilmente conseguiriam atuar com segurança. O torneio URKL 2026 faz parte de um esforço mais amplo da China para poder promover a robótica e acelerar o desenvolvimento desses robôs humanoides por meio de testes em situações reais. Alguns especialistas do setor afirmam que essas competições aumentam a conscientização pública e ajudam a valorizar as tecnologias como controle de movimento, equilíbrio dinâmico, resistência a impactos e os componentes mecânicos que são essenciais, principalmente sob essas condições exigentes. Mas outros têm alertado que a otimização de robôs
para combate, pode desviar o foco do desenvolvimento de aplicações industriais e de serviços práticos, que seriam para ajudar a nós seres humanos, né? E aí, quais funções você acredita que esses robôs, essas máquinas humanoides aí terão em nossa sociedade? Comenta aqui embaixo porque ajuda bastante o canal poder continuar evoluindo cada vez mais, tá? Seu comentário é tão importante quanto o seu like. Não esquece de deixar ele embaixo, tá bom? E claro, sua inscrição. Se você ainda não está inscrito, dá uma olhadinha aqui embaixo e se inscreve aí para o YouTube continuar recomendando nossos vídeos para você, tá bom? Valeu. Vamos continuar agora. Pesquisadores chineses mostraram um robô humanoide sendo capaz de aprender em apenas 6 dias de treinamento a preparar e assar deliciosos espetinhos de carne, além também de esticar massas feitas à mão diante do público olhando tudo isso aí. Preparar alimentos exige muito mais do que repetir movimentos programados. Cada pedaço de carne possui tamanho, peso e resistência diferentes. Já a massa muda de elasticidade conforme é manipulada, e o calor alterna continuamente o comportamento dos ingredientes. Para enfrentar esse desafio, os engenheiros desenvolveram um sistema que combina visão computacional, controle de força e sensores táteis de alta precisão, permitindo que o robô adapte seus movimentos em tempo real. Durante as demonstrações realizadas na província chinesa de Xianjing, o robô humanoide se mostrou capaz de montar e grelhar espetos de carne sem deformar os ingredientes. Seus braços, mãos e dedos trabalham de forma sincronizada, enquanto sensores monitoram continuamente a força aplicada sobre cada alimento. Em vez de executar movimentos rígidos, a inteligência artificial ajusta automaticamente a pressão e a velocidade, de acordo com o formato e a resistência de cada pedaço. Porém, o desafio mais impressionante apareceu no tradicional preparo do macarrão esticado à mão. Essa técnica depende de perceber exatamente o ponto em que a massa pode ser alongada sem se romper. Para isso, o robô utiliza uma matriz de sensores táteis distribuídos pelas mãos, capaz de medir pequenas variações de pressão em diversas direções. Esses dados alimentam um sistema de inteligência artificial que recalcula o movimento dos braços a cada instante para manter a tensão ideal durante todo o estiramento. Todo esse treinamento, conforme eu mencionei, foi realizado em apenas 6 dias, meus amigos. Mas essa demonstração representa apenas o começo. Cada prato preparado gera milhares de novos dados sobre manipulação de objetos macios, coordenação motora e interação com ambientes reais. E essas informações preciosas poderão ser utilizadas para desenvolver robôs domésticos, sistemas de assistência, serviços de hotelaria e até plataformas que disputarão os World Humanoid Robot Games, uma competição internacional dedicada a habilidades práticas de robôs humanoides. Essa eu quero ver, hein? E é fato que uma nova geração de robôs humanoides está deixando de depender apenas de comandos rígidos para aprender diretamente com a própria experiência, observando o ambiente, cometendo erros e aperfeiçoando seus movimentos enquanto está trabalhando. O conceito parte de uma ideia semelhante à forma como nós seres humanos podemos aprender. Em vez de memorizar uma sequência fixa de movimentos, o robô constrói a sua habilidade interagindo continuamente com o ambiente. Fundada por pesquisadores liderados por Russell Drake, que é referência mundial em robótica e inteligência artificial, a empresa desenvolveu uma plataforma capaz de adaptar o comportamento das máquinas conforme surgem os novos desafios no chão da fábrica mesmo. O núcleo desse sistema está nos chamados modelos de grande comportamento, que são redes neurais treinadas para compreender não apenas imagens, mas também a física das tarefas que eles estão executando. Em vez de seguir roteiros previamente definidos, esses modelos analisam o ambiente, calculam diferentes possibilidades de movimentos e escolhem em poucos instantes a estratégia mais adequada para cada situação. Em conjunto com algoritmos conhecidos como políticas de difusão, eles refinam continuamente a força, torque e trajetória dos movimentos, permitindo que o robô possa lidar com pequenas variações sem interromper o seu trabalho. Cada tentativa gera novos dados. Quando uma tarefa não é executada da melhor forma, o sistema utiliza esse resultado para ajustar o seu comportamento nas próximas execuções. Com o tempo, a máquina se torna cada vez mais eficiente, sem precisar passar por longos processos de reprogramação. É justamente essa capacidade de evolução contínua que diferencia os novos robôs das gerações anteriores. E o interesse por essa abordagem já movimenta bilhões de dólares em investimentos. Paralelamente a isso, empresas como o Robot.com também já estão acelerando as transformações com plataformas humanoides voltadas ao modelo Robot as Service. Um exemplo disso aí é o robô R-Noid, que foi desenvolvido para desempenhar diferentes funções em restaurantes, lavanderias e centros logísticos, utilizando braços com 7 graus de liberdade e podendo ser implantado em apenas poucas semanas após a avaliação do seu ambiente. É um fato que a IA está proporcionando uma maneira cada vez mais inteligente de trabalhar e também de aprender.
Mas pagar mensalidade por cada modelo, meu amigo, não é uma forma inteligente de ter acesso a esse benefício aí. É por isso que cada vez mais pessoas estão migrando para a Áurea, da Genesis, que é uma patrocinadora aqui do canal já há um bom tempo. Existem diversos aspectos que tornam a Áurea uma plataforma superior, mas hoje eu quero destacar para você a opção AX Fusion. Dentro da nossa plataforma Áurea, nós temos as melhores IAs do planeta, e algumas pessoas sentem dificuldade exatamente nesse ponto, em qual usar para cada tarefa. Dentro da Áurea é só ativar a opção AX Fusion, que ela escolhe a melhor inteligência artificial para cada tarefa que você quer fazer. Meus amigos, a pergunta que eu quero que você reflita é a seguinte: por que pagar por várias inteligências artificiais ou uma única inteligência artificial só, quando você tem todas elas em uma única assinatura? As melhores do planeta estão dentro da Áurea. Resumindo, para deixar bem claro, em vez de pagar mensalmente pelo ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Claude e as outras melhores IAs disponíveis, tem acesso a todas elas em uma única plataforma pelo valor de uma só. Aqui dentro da Áurea você tem tudo isso aí. E olha, você que me assiste aqui no Realidade Impressionante pode usar a Áurea por 15 dias totalmente grátis. É por minha conta, eu consegui com os caras isso, tá? Corre no primeiro comentário fixado, na descrição, ou escaneie o código QR que está aqui, ou aqui e aqui ao mesmo tempo. Eu não sei, eu vou deixar aí na sua tela, tá bom? Pode testar por 15 dias à vontade, não precisa usar cartão de crédito, tá ok? Me ajuda que eu te ajudo sempre, tá? Nessa Copa do Mundo de Futebol, nós vimos que a tecnologia tem transformado praticamente todos os esportes, não é? Sensores monitoram o desempenho dos atletas, algoritmos analisam as partidas e câmeras capturam cada detalhe dos movimentos. Mas uma nova geração de robôs promete levar essa revolução muito além da análise de dados. De um lado, robôs humanoides capazes de saltar e executar enterradas de basquete de forma autônoma. Do outro, treinadores robóticos que acompanham os jogadores em tempo real, corrigindo técnicas e simulando adversários durante os treinos. Por muito tempo, os equipamentos de treinamento se limitaram a lançar bolas automaticamente ou registrar as estatísticas. Eles não compreendiam o contexto do jogo e nem conseguiam adaptar os seus movimentos às ações dos atletas. Com o avanço da chamada inteligência física, essa realidade começa rapidamente já a mudar, viu? Agora os robôs conseguem interpretar o ambiente, calcular trajetórias e reagir dinamicamente às mudanças que acontecem dentro da quadra. Um dos exemplos mais impressionantes vem da Magic Lab. A empresa desenvolveu um robô humanoide que é capaz de executar uma das tarefas mais exigentes para o equilíbrio corporal, que é realizar uma enterrada. Para isso, o sistema combina atuadores de alto torque, sensores de profundidade e algoritmos de controle que calculam continuamente a força, velocidade e posição durante o salto. Enquanto o robô está no ar, centenas de ajustes são realizados para manter a estabilidade. Na aterrissagem, outro sistema distribui o impacto pelas articulações para poder proteger os motores e a estrutura mecânica. Já numa outra ponta da situação, a Luminostar segue um caminho um pouco diferente. O seu robô Carry foi projetado para atuar como um treinador inteligente dentro de quadra. Equipado com mobilidade omnidirecional, ele acompanha o deslocamento do atleta, realiza passes de diferentes ângulos e velocidades e utiliza câmeras para analisar a mecânica dos arremessos em tempo real. A inteligência artificial identifica pequenas falhas de postura, monitora os sinais de fadiga e gera relatórios completos que ajudam o jogador humano a aperfeiçoar a sua técnica com base nos dados objetivos. O resultado é um novo modelo de treinamento, em que os robôs deixam de ser apenas máquinas repetitivas para se tornarem parceiros ativos na evolução dos atletas. Em vez de substituir os treinadores humanos, pelo menos por enquanto, como eu sempre digo, essas plataformas aí fornecem informações que dificilmente seriam percebidas apenas pela observação humana. E se esse monopólio que atualmente é absoluto da SpaceX de Elon Musk sobre os foguetes reutilizáveis fosse meio que subitamente já encaminhado por uma demonstração de força que a engenharia aeroespacial asiática fez? Meus amigos, em um desdobramento que acaba de redesenhar as leis da geopolítica espacial e também chocar o mundo dessa forma, claro, a China realizou com sucesso a primeira recuperação controlada do primeiro estágio da sua nova geração de propulsores. Na história da humanidade, a grande maioria dos foguetes foi construído para ser utilizado apenas uma única vez. Após cumprir a sua missão, o primeiro estágio era descartado no oceano ou destruído durante a própria reentrada, tornando cada lançamento extremamente caro. A reutilização, criada por Elon Musk, goste você ou não, mudou essa lógica ao transformar um componente que antes era perdido em um equipamento capaz de voltar para uma nova missão após a manutenção e inspeção. Nesse teste realizado pela China, esse primeiro estágio executou uma separação controlada logo após concluir essa fase inicial do voo. A partir desse momento, o desafio passou a ser controlar um enorme cilindro metálico em queda livre através da atmosfera.
Utilizando o sistema de vetorização de empuxo, superfície de controle aerodinâmico e pequenos propulsores para poder ajustar a altitude, o veículo corrigiu continuamente a sua orientação enquanto reduzia a velocidade, e os momentos finais são os mais críticos. Pouco antes do pouso, os motores principais são religados para poder realizar a chamada queima de frenagem, reduzindo drasticamente a velocidade da descida. Ao mesmo tempo, algoritmos analisam em tempo real a posição da plataforma marítima, e ele faz isso compensando os movimentos provocados pelas ondas e ajustando cada fração da potência dos motores. Assim que toca a superfície, pernas de pouso absorvem parte desse impacto e estabilizam toda a estrutura para poder evitar qualquer tombamento. Apesar dos caras terem usado uma rede para dar uma segurada nesse processo todo aí por enquanto, o sucesso dessa demonstração representa muito mais do que apenas um feito tecnológico. A possibilidade de reutilizar os primeiros estágios reduz significativamente o custo por lançamento, e isso, claro, aumenta a frequência das missões e fortalece os programas voltados à construção de grandes constelações de satélites, futuras missões lunares e, no longo prazo, projetos de exploração muito mais ambiciosos, né? Talvez Marte? Vamos esperar para ver, né? Empresas norte-americanas estão desenvolvendo uma nova geração de aeronaves que são capazes de operar sem aeroportos convencionais, tá bom? Eles fazem isso utilizando decolagem e pouso vertical combinados com inteligência artificial e tecnologia de propulsão herdadas da aviação militar. Em um conflito moderno, pistas de pouso representam alvos bem estratégicos. Satélites já conseguem localizá-las facilmente e ataques de longo alcance podem inutilizar essas estruturas logo nas primeiras horas de uma guerra. Para reduzir essa vulnerabilidade, a Shield AI e a GE Aerospace trabalham no desenvolvimento de uma plataforma que possa operar a partir de locais muito menores, como ilhas remotas, áreas improvisadas e até embarcações adaptadas, reduzindo a dependência das grandes bases aéreas. O principal desafio está no voo vertical. Diferente de um helicóptero, um jato precisa controlar as enormes forças geradas pelo motor enquanto ele permanece praticamente parado no mar. Para isso, o projeto utiliza uma turbina de empuxo vetorial baseada no antigo programa Avian, desenvolvido originalmente para testes com o F-16. Esse sistema direciona continuamente o fluxo dos gases do motor, realizando pequenos ajustes em altíssima velocidade para poder manter a estabilidade durante a decolagem, o voo estacionário e o pouso. Toda essa capacidade é alimentada pelo motor F-110GE-129, e esse é um dos mais conhecidos da aviação militar norte-americana. Além de fornecer o empuxo necessário para o voo, ele produz energia suficiente para alimentar radares, sensores, sistemas de guerra eletrônica e outros equipamentos embarcados. O projeto também prevê baias internas para armamentos, enquanto preserva características bem importantes de baixa assinatura de radar. Mas talvez o componente mais importante seja o software. O sistema HiveMind, desenvolvido pela Shield AI, permite que a aeronave possa executar parte das missões de forma altamente autônoma, navegando mesmo em ambientes onde os sinais de GPS estejam degradados ou indisponíveis. Ou seja, meus amigos, em vez de depender exclusivamente de comandos constantes do piloto, a inteligência artificial pode fazer isso de forma autônoma, auxiliando toda a tomada de decisão e adaptando o comportamento da aeronave a condições do ambiente. E logo também dos armamentos, não é? Para quem já trocou um pneu na estrada, dá uma paradinha aí e imagine dirigir sem nunca mais se preocupar com esses pneus furados, além da perda de pressão ou até mesmo a necessidade de carregar um step. Parece uma ideia futurista, eu sei, mas ela acaba de dar um passo bem importante nessa direção e já está nas ruas, viu? Desde a invenção do pneu pneumático há mais de um século, praticamente todos os veículos dependem da pressão interna de ar para poder sustentar o seu peso e absorver irregularidades do terreno. O problema é que essa mesma pressão também torna o sistema vulnerável a furos, cortes e estouros e, claro, perda gradual de desempenho. A proposta da Bridgestone é eliminar completamente essa limitação, transferindo toda a sustentação do veículo para a própria estrutura do pneu. No lugar de ar, o Airfree utiliza uma rede de raios curvos produzidos com resinas termoplásticas de alta elasticidade. Quando esse pneu entra em contato com o solo, esses elementos deformam para poder absorver os impactos e logo em seguida retornam ao formato original. O peso do veículo deixa de ser sustentado pela pressão interna e passa a ser distribuído por toda a estrutura dos raios, permitindo que o conjunto mantenha sua resistência, mesmo sem qualquer tipo de inflação. Além da durabilidade, um outro destaque está na sustentabilidade. Os materiais utilizados na estrutura interna são recicláveis e o projeto foi desenvolvido para justamente reduzir o descarte de pneus causado por danos relacionados a furos. As primeiras aplicações convencionais estão voltadas para veículos elétricos leves e frotas urbanas, onde a eliminação das paradas para manutenção pode representar uma economia significativa de tempo e custos operacionais.
Apesar dos avanços, ainda existe um desafio bem importante nisso tudo. Em velocidades elevadas, o aquecimento provocado pela deformação contínua da estrutura pode comprometer a eficiência do sistema. Por isso, os engenheiros ainda continuam desenvolvendo novos materiais e soluções de dissipação térmica para permitir que essa tecnologia também seja utilizada em automóveis de passeio e veículos de alto desempenho. Se gostou desse episódio, já sabe, né? Deixe o seu like, confere a sua inscrição aqui embaixo e, se puder, clique em uma das duas sugestões que estão na sua tela e vamos para um próximo vídeo. Isso me ajuda bastante, tá? Chamado de tempo de sessão. Se está na TV, melhor ainda, tá? Clica que eu te espero logo ali. Rapidão, tá? Tchau, tchau por enquanto e até logo, na verdade. Não podemos dizer tchau, tchau. Não. Vou dizer um até logo, depois eu digo tchau, tchau. Eu dei tchau, caramba. Até logo, não é tchau não, vai lá.